estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Queridos, nós estamos no ano da sabedoria e do poder de Deus. E hoje eu creio, queridos, que essa palavra ela aponta para a sabedoria de Deus, que vai nos levar a viver o poder de Deus nas nossas vidas. Eu creio que Deus tem algo especial para nós hoje. Hoje nós vamos ser sábios e vamos experimentar do poder de Deus. Posso ouvir um amém? Hoje nós vamos ser sábios e vamos experimentar o poder de Deus. Amém? Queridos, eu e você, queridos, nós fomos extremamente abençoados. Posso ouvir um amém? Queridos, nós fomos extremamente abençoados. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele tem nos abençoado. Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Olha o que Lamentações, queridos, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, ele nos fala. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. A palavra de Deus fala assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A única razão, queridos, de eu e você não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E essas misericórdias, queridos, elas se renovam a cada manhã, na minha e na sua vida. A única razão, queridos, da ira de Deus não ter consumido a minha e a sua vida são as misericórdias do Senhor. E essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Se renovam a cada manhã. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Eu gosto muito desse texto, queridos. A palavra de Deus, ela fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus, que é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia de Deus, queridos, é a única razão, queridos, de eu e você não sermos consumidos pela ira de Deus. A misericórdia de Deus, queridos, tem nos guardado. Posso ouvir um amém? Não são as nossas boas ações, não são as nossas boas condutas, são as misericórdias de Deus. Existia um cálice da ira, queridos, um cálice da ira de Deus, que foi sendo enchido ao longo dos anos, e esse cálice transbordou, e ele transbordou em cima de Jesus, queridos. Consegue me entender? Quando Jesus estava, queridos, no Getsêmani, orando para que Deus afastasse esse cálice, queridos, qual cálice que era? O cálice da ira de Deus. No Getsêmani, Jesus não estava com medo da cruz dos romanos. No Getsêmani, Jesus não estava com medo de Satanás e seus demônios. No Getsêmani, ele não estava com medo do sofrimento físico que ele ia passar. A alma dele estava angustiada, queridos, a ponto de ele suar sangue, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele teria que beber o cálice da ira de Deus, no meu e no seu lugar. A ponto, queridos, de todo o pecado da humanidade ser jogado sobre ele, Deus virar as costas para ele, ele clamar a Deus e Deus não ouvir. Deus meu, por que me desamparastes? E na cruz, queridos, Deus agradou em moer a Jesus, derramando toda a sua ira sobre o seu cordeiro.
livrando eu e você de experimentarmos a ira de Deus. Mas por que ele fez isso? Por um motivo, queridos, porque ele nos amou. Falam amém aí, crente? Porque ele nos amou. Olha o que Apocalipse, queridos, capítulo 1, versículo 5 ao 6 nos fala. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Aquele que nos amou. Jesus enfrentou, queridos, o que enfrentou, porque ele nos amou. Ele pagou o preço de sangue por mim e por você. Ele nos amou. A cruz, queridos, é a demonstração do amor de Deus sobre as nossas vidas. A cruz representa o amor de Deus, queridos. É a representação do amor de Deus. Deus, ele nos amou, queridos, na eternidade. Deus, ele nos ama eternamente. A Bíblia fala que com cordas de amor o Senhor tem nos amarrado, e com amor eterno ele tem nos amado. Deus, ele nos ama desde a eternidade, queridos. Ele ama a humanidade desde a eternidade. Mas a prova desse amor é Cristo Jesus morrendo em uma cruz. É a demonstração desse amor. Eu e você, queridos, nós tínhamos uma dívida impagável. As nossas boas ações não alcançavam preço, a nossa boa conduta, nossa caridade, nossas esmolas não pagariam o preço. Olha o que Ezequiel, queridos, capítulo 18, versículo 4, ele nos fala. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar essa, morrerá. A alma que pecar essa, morrerá. Você pecou, sim ou não? Sim ou não, crente? A alma que pecou, morrerá. Esse era o preço, queridos. O salário do pecado é a morte. Olha o que Romanos, queridos, capítulo 6, versículo 23, a parte A do versículo fala. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui, queridos, há um grande contraste. Talvez semana que vem eu fale sobre isso. Se existe um Deus justo, queridos, justo, que vive a sua palavra, e esse Deus justo, ele é amor, como essas duas coisas coexistem ao mesmo tempo? Se o salário do pecado é a morte, se a alma que pecar, essa morrerá. Consegue me entender? Essa é a sentença, esse é o juízo. Como que nós sobrevivemos? Esse é o dilema do Evangelho. Um Deus justo e um Deus de amor. Se simplesmente Deus perdoasse você, querido, ele não estava sendo justo. Por isso que Jesus precisava pagar porque existia uma dívida. Ah, não, pastor, Deus é amor. Deus é amor. Sim, queridos, Deus é amor. Só que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Se Deus deixasse passar em branco o pecado do homem, queridos, Deus não seria justo. E a base do seu trono ruiria. E todas as coisas ruiriam. Por isso, queridos, que Jesus, o justo, aquele que não tinha pecado, ele morreu por mim e por você, pagando um preço impagável. Nenhum de nós, queridos, era digno de subir naquela cruz. Nenhum de nós. Ele não só nos amou, queridos. Olha o que Apocalipse 1:5, o texto que nós lemos, fala. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou
e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele não só nos amou, queridos, mas o seu sangue nos perdoou. Os nossos pecados do passado, presente e futuro foram pagos por Cristo Jesus, queridos. Hoje eu e você temos acesso à vida, ao zoe de Deus. Sim ou não? Por quê? Porque Ele nos amou e em seu sangue perdoou os nossos pecados. E hoje, queridos, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, eu e você temos acesso a Deus, através do sangue do Cordeiro, pelo único e vivo caminho. Nós temos acesso a Deus, queridos. Mais uma vez, nós temos acesso a Deus. Antes nós não tínhamos, queridos, estávamos separados. Hoje eu e você temos acesso a Deus, a vida de Deus. Olha o que a continuação do texto de Romanos que nós lemos fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, queridos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você tem que estar feliz com isso. Se o salário dos nossos erros, queridos, era a morte, nós recebemos um dom gratuito, queridos, que se chama vida eterna. Hoje eu e você, queridos, vivemos para Deus. Recebemos o perdão e a vida eterna, recebemos a graça de Deus, fomos totalmente perdoados, temos a vida de Deus em nós e a promessa da eternidade. Aquilo que recebemos de Deus, queridos, é para manifestar a outras pessoas. E esse é um princípio extremamente importante. Eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 4. Olha o que a palavra de Deus fala, queridos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Por que Deus nos consola em toda a tribulação? Para quê? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Por que Deus nos consola, queridos? Para nós consolar os outros. Aqui temos esse princípio poderoso, queridos. Aquilo que recebemos de Deus, nós manifestamos. Deus nos consola, queridos, para sermos um canal de consolação às pessoas. Deus nos cura para sermos um canal de cura. Deus nos liberta para sermos um canal de libertação. Isso aqui é um princípio, queridos. Aquele que é salvo busca a salvação dos outros. Por quê? Porque você reconhece, você entende que foi salvo, você reconhece a grandeza da salvação, e o salvo quer outras pessoas salvas. Aquele que é consolado nas suas dificuldades, consola. Porque aquilo que nós recebemos de Deus, nós transmitimos às pessoas. Queridos, eu trabalho com libertação, queridos. Libertação. Eu acho que eu fui a pessoa mais endemoniada que eu conheci. E eu acho que é por isso que Deus me usa em libertação. Eu era tão endemoniado, queridos, que hoje eu expulso o demônio. Porque aquilo que eu recebi de Deus, a libertação que eu recebi de Deus, queridos, é isso que eu anseio que as pessoas recebam. A cura, queridos, que você recebe de Deus nas suas áreas de dificuldade, é nisso que Deus vai te usar. Deus te consola para você consolar. O que você tem recebido de Deus? Você consegue pensar? O que você tem recebido de Deus? Queridos, Deus nos perdoa para nós perdoarmos. Deus nos perdoa para nós perdoarmos. Eu quero ler um texto, queridos, um pouquinho mais longo. Em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. É uma parábola do Senhor Jesus. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa parábola. Gostaria que você se concentrasse, me dá tua atenção de presente. Preste atenção na palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Se você quiser acompanhar no telão aqui. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei
que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocar, dizendo: paga-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com você, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Queridos, aqui existem 3 personagens nessa parábola. 3 personagens. O primeiro, queridos, um rei que decide ajustar contas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Queridos, existe um rei, amém? Como que é o nome desse rei? Jesus. E um dia ele vai ajustar contas. Comigo e com você. Esteja pronto em tempo e fora de tempo. Nós estamos em uma fila invisível, queridos. Daqui a pouco chama o nosso número. E se chamar o seu número, queridos, vai ajustar contas. Você estica a canela e esteja preparado, queridos, em tempo e fora de tempo. Existe um rei que decidiu ajustar contas. Segundo personagem, queridos, um servo que devia 10.000 talentos. E um terceiro personagem, um conservo que devia para o servo 100 denários. Vamos começar com o primeiro lá, queridos, um rei. Queridos, eu e você vivemos em um reino onde existe um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores. E eu e você precisamos entender isso. Queridos, nós vivemos em uma monarquia, onde a vontade do rei prevalece. Eu e você, quando nascemos de novo, queridos, nós saímos do império das trevas, entramos no reino do Filho do seu amor. Hoje eu e você vivemos uma monarquia, onde existe um rei que reina, e esse rei é o rei dos reis, senhor dos senhores, onde eu submeto a minha vontade, à vontade de um rei. Nós não vivemos em uma democracia. Você pode olhar para a palavra de Deus e falar assim: eu não concordo. O teu eu não concordo não vale nada diante de uma monarquia, queridos. Não é uma democracia, não perguntaram a sua opinião, você não levanta a mão para votar. A palavra de Deus, queridos, ela está acima de nós. Não tem a ver com o que você acha, tem a ver com o que a palavra de Deus ela fala. Eu não concordo, não importa, existe um rei. Existe um rei. Um servo, queridos, que devia 10.000 talentos. Queridos, um talento de prata em Israel, queridos,
pesava cerca de 45 quilos de prata. Um talento de prata era equivalente a 45 quilos de prata. Um talento de ouro em Israel, queridos, pesava cerca de 91 quilos de ouro. Agora imagine, queridos, 45 quilos de prata multiplicado por 10 mil. A Bíblia não fala se era um talento de prata ou um talento de ouro. Se eram 10 mil talentos de prata ou 10 mil talentos de ouro. Mas imagine comigo. Agora imagine 91 quilos de ouro, queridos, multiplicado por 10 mil. Essa era a dívida desse servo. Era uma dívida impagável. Lembrando, queridos, que naquela cultura da época, queridos, não existiam multimilionários. A maioria das pessoas, ela trabalhava para sobreviver. Não existiam multimilionários como nós existem hoje. Não existiam pessoas bilionárias, milionárias. Quando a Bíblia fala que consideravam uma pessoa rica era a pessoa que tinha 2 túnicas e um pouco mais para sobreviver o seu dia. Quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós imaginamos rico como um multimilionário. Naquela época não existia. Rico era o que tinha para viver e tinha um pouco mais. Se o cara tivesse 2 túnicas, ele era considerado rico. Amém? Então essa dívida, queridos, era uma dívida impagável. Esse servo, queridos, representa eu e você nessa parábola. Eu e você. Tínhamos uma dívida impagável e fomos extremamente favorecidos. Esse servo, queridos, representa eu e você. Não só estávamos em risco, como toda a nossa descendência. Olha o que a parábola fala, queridos. Versículo 25. Não tendo ele ou não tendo nós para pagarmos, porém, com que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, assim a dívida fosse paga. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Essa dívida que nós não conseguimos pagar, queridos, ela alcançava a nossa descendência, tocaria toda a nossa família, um ciclo de destruição, um mar de lama, que foi barrado pela bondade de um rei que nos amou. A dívida que eu e você tínhamos com Deus, queridos, era um mar de lama que alcançava a nossa vida e a vida da nossa família. É isso que nós entendemos por bênção e maldição. As maldições hereditárias alcançariam as nossas famílias. A dívida que eu e você tínhamos com Deus, queridos, tocava as nossas vidas, as nossas famílias e tudo que pertencia a nós. É essa situação que eu e você vivíamos. Debaixo de maldição, debaixo de um ciclo de destruição, debaixo de um lamaçal, queridos, de um mar de lama, que passava de geração em geração, tragédia sobre tragédia, tocando as nossas famílias. Fale assim, graças a Deus, pela cruz de Cristo que barra esse mar de lama. Hoje os nossos filhos podem ser extremamente abençoados. Fala um amém aí, crente, você acredita nisso? E isso tudo aconteceu no dia que clamamos. Versículo 26 e 27. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoando-lhe a dívida. Como aquele servo, queridos, um dia eu e você percebemos que era impossível pagar a nossa dívida. Recebemos o perdão, nascemos de novo, uma nova vida, um recomeço, iniciamos de novo. Nós clamamos a Deus, um dia todos nós, todos que nasceram de novo, compreenderam a distância que estavam de Deus, clamaram a Deus, receberam perdão e nasceram de novo. Tiveram a oportunidade do recomeço, de recomeçar, de dar um reset em sua vida. Foi isso que aconteceu. Agora imagine, queridos, ele tinha uma dívida impagável, queridos. Imagine o alívio de poder começar de novo, de receber o perdão.
Quem já passou por dívidas grandes, dificuldades financeiras, sabe o alívio que é, sabe a sensação que é. Consegue entrar na história comigo? Aqui entra, queridos, o terceiro personagem. Um co-servo, que devia para o seu servo 100 denários. Um denário, queridos, representava um dia de trabalho comum, de um trabalho manual, de um trabalho comum. Talvez hoje, nos dias de hoje, R$150. E ele devia 100 denários, queridos. 100 dias de trabalho, uma dívida muito menor. Esse personagem, queridos, representa o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. E o que o servo fez com o conservo? Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-lhe, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Queridos, agarrando-lhe pelo pescoço. A imagem que me vem, queridos, é do Homer Simpson agarrando o Bart, assim, agarrando ele pelo pescoço, queridos. Paga-me o que você me deve. Queridos, eu e você fomos extremamente beneficiados. E nós não temos o direito de não perdoar. Nós não temos o direito. Ah, pastor, como assim, queridos? Na cruz do Calvário, Jesus tomou todos os nossos direitos. Em Jesus você não tem direitos. Ah, pastor, mas ele me deve, é direito meu. Você não entendeu. Você não tem direitos. Quando nós recebemos, nascemos de novo, entramos em um reino, nós abrimos mãos de todos os nossos direitos. Nós abrimos mãos dos nossos direitos. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Sim ou não? Você entregou ou não? Que direito que você tem? Que direito você tem? Nós não temos direito, queridos. A sabedoria nos conduz ao perdão. A sabedoria de Deus, queridos, vai nos levar ao perdão. Eu e você fomos chamados para perdoar. Ser como Jesus é ter o coração que perdoa. Assim como o rei perdoou, eu e você perdoamos. Assim como aquele rei, queridos, perdoou, eu e você perdoamos. Assim como Jesus nos perdoou, nós perdoamos. Pastor, como são os processos do perdão? Tudo na vida, queridos, com Deus existe um processo. E existe um processo para o perdão. Olha o que Colossenses, queridos, capítulo 2, versículo 6 fala. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Como que nós continuamos a viver em Jesus? Do mesmo modo que nós o recebemos. Aqui é outro princípio. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Como que você recebeu a Cristo Jesus, queridos? Como que você recebeu? Um texto que eu usei muito em evangelização, queridos. Romanos, capítulo 10, versículo do 9 ao 10. Como que recebemos a Jesus? Se com a boca você confessar Jesus Cristo, Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como que você recebeu a Jesus, queridos? Crendo no coração e confessando com a boca. Sim ou não?
Como que você recebeu a Jesus? Crendo no coração e confessando com a boca. Se com a boca confessares e com o coração nós cremos, seremos salvos. A salvação entrou, queridos, quando você creu em Jesus no seu coração e você expressou com seus lábios. Um dia você confessou com a sua boca e creu em seu coração. Assim você foi salvo. Assim você recebeu a Jesus. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Você crê no coração e confessa com a boca. Com o perdão, queridos, também é assim. Assim como recebemos a Jesus, queridos, cremos no nosso coração no perdão, cremos que é a vontade de Deus, entendemos, recebemos e cremos no coração, nós cremos para a justiça, nós cremos que essa é a reta justiça de Deus, nós cremos que fomos beneficiados, nós cremos que fomos perdoados, por isso nós cremos que o perdão é de Deus. Posso ouvir um amém? Nós cremos que nós precisamos perdoar, nós cremos que nós somos trazidos a perdoar pessoas, nós cremos que Deus manifesta isso em nós, e agora o que falta? Confessar com os nossos lábios. Esse é o processo. A sabedoria nos leva a crer no perdão, liberamos com os nossos lábios e experimentamos o poder de Deus. Assim como o texto em Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam a Jesus, assim vocês continuam a viver nele. Como que nós recebemos? Cremos no coração para a justiça, confessamos com a boca para a salvação. Como nós continuamos crescendo em Jesus? Crendo no coração para a justiça e confessando com os nossos lábios. Eu creio, queridos, que Deus tem um ministério poderoso para nós como igreja. Eu creio para a justiça e confesso com os meus lábios. Como eu recebi a Jesus, eu continuo fazendo. Você crê no perdão e você expressa com seus lábios. E assim nós desenvolvemos a nossa fé. Você está me entendendo? Deus te dá um chamado, Deus te dá uma empresa, queridos. Você crê no coração, esse é o chamado, foi isso que Deus me deu, você confessa com seus lábios, vai crescer, vai prosperar, eu vou abençoar pessoas. Não é só crer no coração, queridos, é confessar com os lábios para a salvação. Muitas pessoas estão amarradas, queridos, na falta de perdão, porque creem sim que o perdão é de Deus, creem no seu coração para a justiça, mas nunca liberaram o perdão com seus lábios, nunca confessaram para a salvação, nunca falaram: Deus, em nome de Jesus, eu perdoo o fulano de tal, por aquilo que ele me fez. E quando você confessa com os lábios, você confessa para a salvação e o poder de Deus se manifestam e te libertam de todo ressentimento, de toda amargura, de toda raiz que te prende, de todo sentimento que te trava. Existem pessoas vivendo com Jesus, amarradas na falta de perdão. E se nós não perdoamos, queridos, de coração, aqueles que nos devem, Deus não nos perdoa. É a única maneira de anularmos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Ele nos amou e com seu sangue nos perdoou. Nós somos perdoados, queridos, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que a ira de Deus não alcançasse as nossas vidas. E quando nós não perdoamos, queridos, nós estamos debaixo da ira, vivendo em sofrimento, angústia. Deus não tem isso para nós. Você consegue me entender? Queridos, essa noite é uma noite de libertação, preste atenção. Essa noite é uma noite de libertação, essa é a sua noite. É a sua noite, queridos, de receber a cura nas tuas emoções. Existem pessoas aqui, queridos, que foram abusadas quando criança.
Existem pessoas que foram machucadas, maltratadas, e se prenderam, se fecharam. Queridos, se eu e você entendemos o perdão de Deus, entendemos a dívida que nós tínhamos, entendemos que nós devíamos 10.000 talentos, queridos, como aquele servo, queridos, nós não temos o direito de pegar alguém pelo pescoço e falar, me paga. Quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos agarrado àquela pessoa que nos machucou a vida inteira. Noite e dia aquela pessoa está na sua vida, te segurando, te prendendo. Quebra a corrente essa noite. Quebra a corrente nessa noite. Quebra a corrente, creia no coração e confesse com os lábios. Fale, eu não quero mais isso. Queridos, nós precisamos avançar. Satanás, ele joga a isca, queridos. E muitas vezes nós mordemos e ficamos presos lá no passado. Ah não, mas fulano de tal falou aquilo. Às vezes no presente, pastor, me machucou, te machucou, ok, legal, todo mundo se machuca, bola para frente, vamos caminhar. Perdoa. Vamos para frente. Queridos, nós temos que ter o coração como Jesus. Nós não podemos ficar se ofendendo por qualquer coisa. Você foi perdoado, sim ou não? Você prestava? Não. Jesus te amou, sim ou não? Te perdoou dos teus muitos pecados. Não é pouco, é muitos. Quem somos nós, queridos, para não perdoarmos as pessoas? Você consegue me entender? Se com o coração você crê e com a boca você confessar, você será salvo. Hoje é o dia de você ser salvo da amargura, queridos. Hoje é o dia de você ser salvo, queridos, da amargura. Hoje é o dia, queridos, das correntes quebrarem, você avançar para o teu chamado. Eu quero te convidar a você se colocar em pé.